alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Catiúcia e estarei com vocês na aula de hoje, que iremos falar sobre as revoluções que aconteceram na Inglaterra. Bem, aula passada nós falamos lá, sobre o iluminismo, falamos sobre os iluministas, os grandes pensadores, e aí eles trouxeram todas essas novas ideias e tudo isso acabou virando uma bomba, em toda a Europa nesse novo século, de ideias, de iluminação. E aí o que acontece? Agora a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram na Inglaterra em específico, tudo bem? Depois a gente vai continuar falando sobre as revoluções em outros países. Então, turma, o que a gente tem que pensar nessa Inglaterra do século XVI? Estamos falando em 1500 e alguma coisa, início aí de 1600. Então, nós estamos falando de uma monarquia absolutista, ou seja, o rei mandava em absolutamente tudo, incluindo igreja, Estado, pessoas, comerciantes, tudo era sobre o domínio de um rei, de um imperador, certo? Nessa época, a Inglaterra ela era governada pela rainha Elizabeth I. É a mesma rainha que governa hoje? Não. Podia ser? Talvez, porque todo mundo fala que ela é muito antiga. Brincando, turma, mas não é, tá? Elizabeth I, até a rainha Elizabeth de hoje em dia tem o nome dessa rainha que antecedeu ela, certo? Mas era outra pessoa, pelo menos a gente acha que é, Depois a gente vai ver a foto, a gente dá uma comparada. Então, a rainha Elizabeth I, ela viveu de 1558 a 1602. Então, a gente está aí no século XVI. A política era mercantilista. Gente, o que é política mercantilista? É aquela política, de comércio, de manufaturas, aquele apoio que o Estado deu para a criação das manufaturas, principalmente de tecidos, certo? E essa sociedade, ela era apoiada por corsários. O que são corsários? No livro de vocês vai ter tudo isso explicadinho, tá, gente? Nos cantinhos ali, vocês vão ver que vai estar explicadinho. Corsário é pirata. Só que eram piratas regulamentados. Eram piratas que, vamos dizer assim, que o trono inglês, a rainha, sabia da existência deles e eles trabalhavam para a monarquia inglesa, tá? Mas eram piratas. E, a Inglaterra nessa época era uma imensa potência econômica e naval. Eles tinham muitos navios, eles tinham o apoio dos piratas, eles tinham muitas riquezas, A coroa inglesa era muito rica, então ela dominava, a parte naval dessa época. Tanto que, a América foi descoberta nessa época. A América do Norte foi descoberta nessa época, colonizada pela Inglaterra. Mas, se vocês assistirem aquele filme Piratas do Caribe, vocês vão ter bem a ideia de como que era a sociedade nessa época que a gente está conversando, tá? Então, a gente vai ver que a coroa portuguesa trabalhava com alguns piratas, para dominar os mares, para ter um maior domínio, sobre os mares, eles precisavam ter esse contato com os piratas. Então, naquele filme, em todos os filmes dos Piratas do Caribe, é lógico que aquilo não existia, aquilo é coisa cinematográfica, tá, gente? Mas, assim, vocês conseguem perceber bem como que era esse entrosamento e como que era essa sociedade dessa época, tá?
E aí o que acontecia? Nós tivemos um enriquecimento enorme da burguesia. Burguesia eram os comerciantes, né? Os burgueses são os comerciantes que começaram a montar as suas manufaturas, né? As suas pequenas fabriquetinhas e os seus comércios, né? De venda, seus mercadinhos, vamos dizer assim, né? Que toda essa política mercantilista ajudava e apoiava. Então eles foram de pobres a ligeiramente ricos, né? A uma vida melhorzinha, o que a gente chamaria hoje de classe média. Então eles passaram a se tornar burgueses, tá? Enriquecimento da nobreza rural, porque a gente está falando de uma época em que a agricultura, né, tomou um boom muito grande, e além disso eles começaram a cultivar, vender e exportar para outros países através de todo esse potencial naval que a Inglaterra tinha. Então a Inglaterra começou a produzir para ela mesma e para outros países que não sabiam produzir. Então começou a ficar muito, muito rica. Por isso foi se tornando cada vez maior, né? Cada vez uma potência maior. Esses grupos produziam e exportavam alimentos e tecidos, tanto os burgueses como os agricultores. No campo não era mais agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência é aquela agricultura em que eu planto para minha família comer. Eles começaram a plantar para vender, né? Então eles passaram a ser agricultores comerciais, não mais agricultores de subsistência. E essas duas classes que começaram a produzir e vender, que são os burgueses e os agricultores, eles começaram a enriquecer. Essa é a rainha Elizabeth I. Não sei se ela parece com a rainha de hoje, mas era essa a mulher que governava a Inglaterra no século XVI. Tudo bem? Então vamos continuar. Nessa época, a gente começou a ter um atrito muito grande entre a monarquia e o parlamento, né? A gente está aí no século XVII, depois da morte de Elizabeth. Ela morre em 1602 e o seu primo, Jaime, então rei da Escócia, porque a rainha Elizabeth não tinha marido nem filho, ela não tinha herdeiro. Então o Jaime, que era na época o rei da Escócia e o mais próximo parente que ela tinha, assume o trono da Inglaterra. Tá? Óbvio que todos os parentes queriam. A Inglaterra era então uma enorme potência, né? Ela tinha muito dinheiro. O rei da Inglaterra, ele se tornou uma figura muito forte, né? Uma figura de grande poder em toda a Europa. E é óbvio que todos os parentes queriam. Mas quem ficou com o trono foi o primo, né, da Elizabeth I, o Jaime, então rei da Escócia. Estamos aí no século XVII, 1603 em diante, né? Porque em 1602 a Elizabeth morre. Durante seu reinado ocorrem muitos conflitos. Por quê? A rainha Elizabeth, ela enfraqueceu um pouco esse absolutismo, né, do rei na Inglaterra. Então, como ela não tinha marido e nem filho, ela tinha muitas pessoas da nobreza que a apoiavam e a ajudavam a governar um país tão grande, né, uma potência tão grande. E quando o Jaime assume, ele não quer mais essa intromissão. Por quê? Porque existia o parlamento, que era a formação de pessoas da nobreza, né, os ricos, os condes, os lordes, e também da burguesia e agricultores que estavam ascendendo, né, que estavam subindo aí, né, para uma vida de melhor situação financeira.
Então, eles queriam ter voz também. Então, foi criado o parlamento, que era onde essas pessoas tinham voz junto ao rei. E o Jaime não queria isso, não. Ele queria se tornar rei absoluto, ele mandar, e tudo era dele. E era dele, não tinha discussão. Então, olha lá, a burguesia defendia que a igreja e o Estado deveriam funcionar separados. E não funcionava. Lembra que eu falei para vocês que no absolutismo, o rei ele mandava em tudo, na igreja, no Estado, em tudo? Então, a burguesia seguia o puritanismo. O puritanismo, na época, eram as pessoas que seguiam a Bíblia à risca. Não confundam com católicos, tá, gente? Então, os puritanos, eles seguiam à risca mesmo. Então, para eles tudo era pecado, tudo era errado, tudo. Tá. A alta nobreza seguia o anglicanismo, que é uma religião que foi criada na Inglaterra, tá? Essa religião, o rei, ele era, além de rei, ele também era o chefe da igreja. Então, ele era como se fosse o bispo, o chefão mesmo da igreja, tá? Era o rei. Então, ele mandava em tudo. E era isso que o Jaime queria. O parlamento também estava dividido. Então, o que aconteceu? Se o parlamento era formado pela nobreza e pelos burgueses, a gente vê que eles também estavam divididos entre o puritanismo e o anglicanismo, né? Jaime tentou impor o anglicanismo aos seus súditos, né, na Inglaterra, já que o rei era considerado divino e era isso que ele queria. Ele queria que todos considerassem ele, né, o supra-sumo do universo, o centro de tudo. Ele queria ser considerado, além de rei, também divino. O parlamento tinha um maior número de puritanos e se opôs ao rei. Então, o rei foi lá e fechou o parlamento, voltando tudo para o absolutismo e anglicanismo, impondo isso à população. Mas lembra que a gente está falando de uma população que já estava caminhando, né, para os ideais, para o iluminismo, uma população que já pensava, que já raciocinava, que já tinham estudos, que já tinham sabedoria a respeito das coisas. Então a gente sabe que isso não vai ficar desse jeito. Carlos I, filho de Jaime, quando assumiu o trono, deu continuidade às ideias absolutistas do pai. Então Jaime morre, aí o seu filho Carlos assume o trono e ele continua com os mesmos ideais absolutistas do pai. Quer ser rei e quer ser divino. Então, o que acontece na Inglaterra? Uma guerra civil, que vai de 1642 a 1649. A gente sabia que isso ia acontecer, né? A população ela ia se rebelar de alguma forma, porque a gente já tinha aí uma população, não a grande maioria, uma grande minoria da população, mas que já tinha um conhecimento a respeito das coisas. Já não eram mais pessoas que se iludiam com o poder absoluto do rei. Eles já conheciam certos direitos, né? Eles já conheciam certas formas de governar e já não queriam mais esse absolutismo da coroa inglesa. O parlamento volta a abrir, mesmo contra o rei, né? E continua revoltado com Carlos I, porque o Carlos queria que continuasse o reinado do seu pai. Então, o Carlos I invade a Câmara dos Comuns, que são os puritanos, né, que é a burguesia, com sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. Então, ele invade a Câmara dos Puritanos, querendo prender os cabeças, aqueles que chefiavam essa revolução que estava ali por começar.
Só que os comuns, que são os puritanos, eles já sabiam que ia ocorrer essa invasão, porque eles sempre tinham pessoas infiltradas. Eles se organizaram com tropas armadas. Então eles saíram, o rei quando chegou não tinha ninguém, mas eles já estavam com suas tropas organizadas para o conflito. E aí deu-se início a uma guerra civil, onde os ingleses ficaram divididos dessa forma que a gente vai ver aqui embaixo. Então a gente ficou dividido, a Inglaterra ficou dividida entre o rei e o parlamento. O rei, junto com ele, estava os grupos sociais, a alta burguesia e a alta nobreza e a burguesia que era monopolista, quer dizer, aquela burguesia que queria que ninguém mais crescesse, que ninguém mais aparecesse, que não tivessem novos comerciantes, que não houvesse o desenvolvimento da sociedade, porque eles queriam monopolizar, ser donos de tudo. Então eles apoiavam o absolutismo do rei, porque sabiam que em troca o rei iria conservar eles como donos de todas as empresas, indústrias que existiam na época, manufaturas, e não permitiria novas empresas, novas manufaturas de abrir. E a religião eram os anglicanos ou católicos que apoiavam o rei. Do outro lado, junto com o parlamento, nós vamos ter a burguesia comercial, ou seja, aqueles pequenos burgueses que tinham seus pequenos negócios e que queriam crescer, e as pessoas que queriam se tornar comerciantes também, que eram donos de manufaturas pequenas, de empresas que produziam tecidos, que produziam alimentos, mas que eram empresas pequenas que queriam crescer. E a religião eram os puritanos e os presbiterianos, tá? Esses que apoiavam o parlamento. Então a gente vai ter uma sociedade inteirinha dividida em dois grupos, os que apoiavam o rei e os que apoiavam o parlamento. E aí a gente tem a era Cromwell. Quem foi esse cara? Vamos entender. Ele era deputado, fazia parte do parlamento inglês e era o líder dos puritanos. Ele se chamava Oliver Cromwell. Ele remodelou todo o exército, tá? Ele possibilitou que os soldados eles fossem promovidos de acordo com a sua competência e não mais por indicação do rei. Esse novo exército venceu a Batalha de Naseby em 1645 contra o rei Carlos I. Então ele reformulou todo o exército, ele permitiu que os soldados eles fossem evoluindo e sendo promovidos de acordo com a sua competência, com a sua bravura, com a sua coragem, com a sua determinação, e não mais por indicação do rei. E ele foi o chefe de toda essa briga dos puritanos, ele liderou o exército puritano, esse exército que ele reformulou, contra Carlos I. E eles venceram a batalha, de Naseby em 1645. O rei foi condenado e executado. Carlos I foi condenado e executado, tá? Então Cromwell assume o governo do país. Então agora ele é rei. Ele instala o ato de navegação, que torna o Reino Unido uma das maiores potências na navegação. Já era grande, agora ficou gigantesco com esse senhor Oliver Cromwell, deputado e líder puritano. Aí ele pega e torna o seu cargo, o de rei, hereditário, ou seja, que passa de pai para filho. Na verdade, ele não assume a Inglaterra como um rei, mas como um líder parlamentar.
Um pouco do que a gente vê na Inglaterra do dia de hoje, né? Hoje em dia a Inglaterra ela é uma monarquia parlamentar. Ela tem lá a rainha, ela tem a família real que manda sim na Inglaterra, mas quem manda na política inglesa é o parlamento. Ou seja, quem manda na política inglesa é o primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento. Então, Cromwell, ele era mais ou menos isso. Ele era como se fosse um primeiro-ministro, um chefe do parlamento, um chefe da política inglesa, tá? E aí ele torna esse cargo dele, que hoje é feito através de eleição, ele torna esse cargo dele, nessa época, como hereditário. Era passado de pai para filho. Com a sua morte, o seu filho Ricardo assume o trono, né? Assume aí o papel de líder dessa nação. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, a Inglaterra hoje é uma monarquia? Sim, ela é uma monarquia. Ela deixou de ser na era Cromwell. Antes dele, com Carlos, ela era absolutista. Com Cromwell, ela passa a ser uma república parlamentar hereditária, vamos dizer assim, né? Era herança, passava de pai para filho. E mais à frente, com outras revoluções que a gente vai estudar, nós vamos entender que ela volta a ser uma monarquia, o poder volta para a mão do rei, só que o parlamento na Inglaterra se instala com uma grande força. Então a Inglaterra ela se torna uma monarquia parlamentarista, ou seja, ela tem a figura do rei que governa, mas ela tem também a figura do parlamento, representado pelo primeiro-ministro, né, nos dias de hoje, com grande força política. Então a gente coloca o rei nessa história, né, a família real, como representante figurativo daquele país, né, da Inglaterra, mas quem manda realmente na política, quem governa o país politicamente é o parlamento, certo? Mas atente-se que a rainha ela tem voz, a rainha ela tem vontade, a rainha ainda manda no país, mas ela não controla o poder político do país, certo? Então, turma, é isso. Vocês têm que entender isso. E mais para frente, de novo, a monarquia volta a fazer parte. A gente vai estudar isso. Não precisa falar, ai meu Deus, a minha cabeça está dando nó. Como é que deixou de ser monarquia e voltou a ser monarquia? A história é assim. A gente vai entender que cada um que assume o poder, ele passa a ter... a querer que se faça a vontade dele. Então, Cromwell, quando assume, ele não assume com a postura de rei, ele assume a Inglaterra como uma postura de um líder parlamentar, do líder do parlamento, líder da política inglesa. E ele leva a Inglaterra a ter um grande desenvolvimento, né? E aí ele morre e o seu filho Ricardo assume a Inglaterra. Tá joia? E a gente vai continuar isso mais pra frente. A tarefinha de vocês, né? Vocês vão fazer o resumo das páginas indicadas, vão tirar uma foto e enviar para a professora. Nesse pedaço que eu dei para vocês de atividade, não tem aquelas perguntinhas do livro, tá? Mas eu achei que o conteúdo ia ficar muito grande se a gente continuasse falando sobre todo o assunto até chegar nos exercícios. Então, a tarefa de vocês é fazer o resumo, porque vocês vão usar esse resumo para fazer as atividades da próxima aula, tudo bem? Então, turma, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar a professora, tá bom? Um beijo.